Então, muito boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos. Obrigado aí à direção do Centro Dom Bosco por mais esse convite para estarmos juntos, dessa vez falando sobre a reforma litúrgica anglicana. Nós estamos chamando de um mini curso. Teremos 3 aulas sobre esse tema, hoje mais 2 dias. Qual o propósito, né, de tratar de um tema como a reforma litúrgica anglicana? Aqui, o termo litúrgico é importante, né? Então, nós não estaremos falando sobre a reforma anglicana no sentido de ser um estudo histórico sobre os eventos dessa reforma. O aspecto litúrgico, como eu falei, é importante. Qual seria a tese, digamos assim, desse nosso curso, né? Quando a gente ouve falar da reforma protestante, né? E especificamente quando a gente ouve falar da reforma na Inglaterra, o que costuma vir à mente? Um rei, Henrique VIII, que queria se divorciar. Geralmente a gente sabe dessa história, né? Pedir o divórcio ou queria ter o seu casamento anulado, né? Queria uma declaração de nulidade. Não conseguiu, né, junto ao Papa, e aí ele então se revolta e faz um cisma com a igreja, se proclama ele mesmo chefe da igreja na Inglaterra e muda a religião de um povo inteiro. Espera aí. Por uma simples decisão de um rei, a fé de todo um povo foi alterada de uma hora para outra, porque ele tomou essa decisão. A partir de agora eu sou aqui o chefe da igreja e todo um povo católico mudou de fé. Falta alguma coisa nessa visão dos fatos. E aí qual é a tese desse nosso curso, que é a tese desse livro aqui que vocês estão vendo, que é a nossa grande referência, é que só foi possível haver uma mudança na fé daqueles católicos ingleses, não tanto por uma decisão de um rei de se separar da igreja, de se proclamar chefe da igreja na Inglaterra, mas por uma mudança na forma, nos ritos, na liturgia, na forma como aquele povo rezava, de maneira gradativa, mas mesmo assim firme, muitas vezes cruel, como nós vamos ver. Os ritos foram mudando, a forma de rezar foi mudando. A gente está falando dos ritos da missa. E quase sem perceber, o povo foi perdendo a sua fé. Isso é, a forma como nós rezamos, ela reflete e até influencia aquilo que nós cremos. São 2 coisas que andam juntos. Aquilo que você crê e a forma como você reza. Isso foi colocado em prática, principalmente na Inglaterra, por essa figura que você está vendo aqui na capa do livro, em destaque, que é um arcebispo inglês, o Thomas Cranmer. O título do livro é A Reforma Litúrgica de Cranmer, né? Que faz parte de uma coleção de 3 livros sobre a Revolução Litúrgica. Livros do Michael Davis. O primeiro é a Reforma Litúrgica de Cranmer, o segundo volume é sobre o Concílio Vaticano II e o terceiro volume sobre a Missa Nova, de Paulo VI. Falando especificamente desse primeiro volume, que é a nossa principal fonte para esse nosso minicurso, qual o grande mérito dele? O Michael Davis ele conseguiu reunir, fez uma pesquisa, ele escreveu esse livro na década de 70, foi lançado pela primeira vez em 1976. Se bem que essa edição é uma edição revisada no início do ano 2000 pelo próprio autor, onde ele recheou com mais documentos, né, com mais informações. Mas, como eu ia dizendo, o grande mérito é que ele reúne ali várias fontes primárias da época da Reforma, na Inglaterra especificamente, escritos dos próprios reformadores, textos do próprio Cranmer sobre o que ele estava fazendo naquele momento, e algumas fontes secundárias também de peso, estudos feitos no século XVIII, século XIX, início do século XX, de livros que a gente não encontra mais, ou ainda não encontramos, né? Novamente, estão sumidos de livrarias, encontra em sebos, em bibliotecas. Então, ele reúne isso. E a gente tem num volume que não é muito grande, muita referência histórica. O foco dele é analisar o livro de oração que foi, então, publicado pelo Cranmer, para ir aos poucos substituindo a missa. Então, ele faz uma análise
e nós vamos acompanhar isso nas próximas aulas, né? Como que isso foi mudando, então, a fé do povo. Mas para chegar nesses eventos próprios da reforma litúrgica, essa nossa primeira aula vai ser uma aula contextual. Nós precisamos trabalhar dois contextos. Eu já vou falar quais são. Na segunda aula, nós vamos entrar propriamente nas etapas que foram adotadas na Inglaterra para ir mudando a liturgia e a fé daquele povo. E a terceira aula vai estar mais voltada para a reação daquele povo. O que aconteceu? Como que padres, bispos reagiram lá no século XVI a essas mudanças. Mas antes de chegar lá, então, nós precisamos de duas contextualizações. A primeira vai ser uma contextualização mais histórica. É importante que nós nos insiramos no que estava acontecendo lá no comecinho do século XVI. Então, vai ser a primeira parte dessa nossa aula. E depois, ainda falando de contexto, nós também vamos fazer uma contextualização mais doutrinal sobre a reforma protestante, de maneira geral. Breve, mas que vai ser importante para entender os passos que foram tomados na Inglaterra. Que utilidade isso pode ter para nós hoje? Um exemplo de católicos, como nós somos católicos, que tiveram a sua fé alterada quando mudaram a forma como eles rezavam. Isso é importante a gente saber que isso é possível, que nós podemos estar sujeitos a isso também. Mas vamos lá. Vamos contextualizar historicamente. Nós estamos em que momento da história? Final do século XV, começo do século XVI. 1500 está acontecendo o quê? Descobrimento do Brasil, né? Lá na Europa, mais propriamente na Inglaterra, nos anos 1470, 1480, a Inglaterra vivia um momento de guerra. Guerra mesmo civil ali entre famílias. A Guerra das Rosas, alguém lembrou ali. Uma disputa de duas famílias, digamos assim, pelo trono real. Os York e os Lancaster. Isso foi resolvido por um terceiro personagem, né? Uma terceira família, que foi um nobre chamado Henrique Tudor, que estava exilado no continente europeu e conseguiu reunir um exército, voltou para a Inglaterra, conseguiu vencer militarmente e iniciou a chamada dinastia Tudor. Né? Isso, então, no final do século XV, 1480 e alguma coisa. Ele tem o seu primeiro filho, que ele dá o nome de Arthur, interessante, né? Tentando trazer, preocupado em consolidar a sua dinastia, né? Bom, meu primeiro filho, homem, dá o nome de Arthur, que vai ser o futuro rei Arthur, na Inglaterra, lembrando o lendário rei Arthur. Esse Henrique, que foi então coroado como Henrique VII, não é ainda o Henrique VIII, que vai ter uma participação importante aqui na nossa história, mas o pai dele, o Henrique VII, então, procurando fazer uma aliança com o rei espanhol. Quem é esse rei espanhol? Fernando de Aragão e Castelo, o grande patrocinador das navegações de Cristóvão Colombo, católico, né? Fernando e Isabel, católica, né, da Espanha. Eles fazem uma aliança e prometem, então, seus filhos em casamento, né? Então, Henrique VII promete o Arthur a Catarina, que é a quarta filha do Fernando de Aragão. Ele faz essa promessa para Catarina, então, com eles bem novinhos, né? E em 1501, ocorre, então, esse casamento. Catarina com 16 anos e Arthur com 15 anos de idade. A gente olha os nossos padrões hoje, a gente se assusta, né? Mas era uma prática comum, né, naquela época. Eles se casam, mas, infelizmente, o Arthur morre 5 meses depois. Tá? Alguns historiadores falam que ele já era doente, mas parece que não é muito... Outros falam, não, isso foi uma interpretação errada que fizeram de uma correspondência da época. Parece que não, porque não faria sentido, né? O pai casar com um filho já doente. Não, ele esperava realmente que o seu sucessor fosse o Arthur. Então o menino morre, não, parece que é um menino cheio de virtudes. Lembra, é um povo católico, né? Eles são católicos. E isso foi em 1501. 2 anos depois, o que o Henrique VII faz? Ele queria
manter aquela aliança com o reino espanhol. Como Arthur morre, ele promete, então, a mesma Catarina, que teve 5 meses casada com Arthur, que, aliás, parênteses, né, a Catarina depois vai falar que esse casamento jamais foi consumado, entre ela e o Arthur, né, eles muito novinhos. Mas o Henrique VII promete, então, ao irmão mais novo, que é o Henrique também, certo? Que vai ser o Henrique VIII. Então, promete em casamento para a mesma Catarina, que estava, então, viúva, né? Em 1509, vamos acompanhando aí, né? Comecinho do século XVI. O rei morre, Henrique VII falece, e, na sequência, Henrique VIII, então, casa com Catarina de Aragão. Catarina, então, já tinha 25 anos. E o Henrique, 18. Um pouquinho mais velho, né? Já. Um pouquinho mais velho do que o irmão, que tinha casado com 15 anos. Eles se casam. Tem um detalhezinho aí para que eles se casem que tem uma certa relevância, é que na época existia uma certa, eu poderia chamar de um certo escrúpulo, e eles se baseavam nisso numa passagem do livro do Levítico, tá? De que o irmão não poderia se casar com a esposa do seu irmão, né, que teria falecido. Então, eles buscam uma dispensa papal para garantir, né? Na época, o Papa Júlio II dá essa dispensa. Catarina falava, inclusive, que o casamento jamais tinha sido consumado. Então, eles se casam. Se casam, muito novo rei, né? Rei aos 18 anos, Henrique VIII. E eles têm 6 filhos. Só que dos 6 filhos, só uma vingou. Todos os outros morreram muito novos ao nascer. A única filha que né, conseguiu sobreviver, né, foi a Maria, né, Maria Tudor. Durante 18 anos de casamento, né, de 1509 a 1527, não houve nada que pudesse assustar, né, naquele relacionamento, só a tentativa de ter um filho homem, que era uma preocupação do Henrique, né, do Henrique VIII. Lembrava ele do período da Guerra das Rosas, e imaginava que talvez uma filha mulher fosse trazer algum tipo de contestação da parte de alguma outra família. Então ele tinha essa expectativa, né, de ter um filho homem e não conseguia ter. Mas não chegamos ainda aos 18 anos depois de 1509, não, né? Aconteceram coisas importantes antes disso. Enquanto o casamento de Henrique VIII e Catarina de Aragão seguia o seu curso normal. O que acontece em 1517, ali, pouquinho depois do casamento deles? Quem vai lembrar? A Reforma Protestante, né? Lutero prega lá as suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. E 1517, Reforma Protestante. 1521, ocorre a chamada Dieta de Worms. O que é essa dieta? É uma assembleia do Império Romano-Germânico, o imperador era Carlos V, e Lutero é condenado como herege em 1521. Veja que interessante. Henrique VIII, então, escreve uma peça, né, um texto, defendendo os sacramentos da Igreja contra as ideias de Lutero. Na época, o Papa era Leão X. Leão X condecora Henrique VIII como defensor da fé. Fidei Defensor. Se vocês... esse é um título originalmente dado pessoalmente a Henrique VIII, mas os reis da Inglaterra assumiram esse título depois como um título da posição, né, do rei. Se vocês pegarem uma moeda, uma libra esterlina, uma moeda inglesa, vocês vão observar que aparecem entre várias inscrições as iniciais F.D. Fidei Defensor. Até hoje. O rei Charles III é Fidei Defensor, defensor da fé. Por causa dessa publicação, desse texto de Henrique VIII, em 1521, defendendo os 7 sacramentos. Veja só que ironia, né? Em relação ao que vai acontecer logo depois daquilo ali. Bom, no mesmo ano morre Leão X, só para a gente acompanhar aí um pouco a história, os papas que estavam vivendo ali naquele momento, né? Depois vem Adriano VI, mas que reina muito pouquinho tempo, 2 anos.
e depois Clemente VII. E é no papado de Clemente VII, que é papa, então, em 1527, que vai começar essa crise que tem o seu estopim num caso de amor, digamos assim. Henrique se apaixona por uma das damas da corte, por Ana Bolena é o nome dela, que era dama de honra de Catarina. Ele tem alguns escrúpulos. Ana parece que resiste e exige dele assim, olha, eu só vou me entregar a você se eu for sua esposa. Tem histórias que contam que ele já tinha se envolvido com casos amorosos com a própria irmã da Ana Bolena, tem uma confusão nesse sentido, mas o que acontece é que Ana coloca para ele, não, olha, só se eu for sua esposa legítima. Né? E aí o Henrique VIII, ele começa a procurar saber assim, será possível que o meu casamento com Catarina de Aragão tenha sido nulo? Afinal de contas, ela foi esposa do meu irmão. Nessa década de 1520 ali, o personagem mais importante eclesiástico na Inglaterra era um cardeal chamado Thomas Wolsey. Wolsey, W-O-L-S-E-Y. Influentíssimo. Era chanceler do rei, grande conselheiro do rei. Então, é o cardeal Wolsey que Henrique VIII vai, então, consultar e recomendar assim, olha, preciso que resolva essa situação. Essa situação é conhecida aí pelos historiadores, né, como a questão do rei. Tem que resolver a questão do rei. E ele, então, encomenda ao Wolsey um estudo e uma atuação junto a Roma para obter do Papa, Clemente VII, uma declaração de nulidade do seu casamento com Catarina, 18 anos de casado, 6 filhos, né? Só uma sobreviveu, declaração de nulidade para que ele possa se casar com Ana Bolena. Alguns vão buscar como é que Henrique VIII entendia essa... como é que ele se justificava, né? Essa decisão. E aí alguns historiadores vão falar que ele não conseguia ter um filho homem que vingasse, né? Crescesse. Então, não, Deus deve estar me punindo porque o meu casamento foi... Eu casei com a esposa do meu irmão, então, não, eu preciso de outro casamento, aí Deus vai me dar um filho homem. Então, esse tipo de justificativas, né, que ele poderia estar imaginando. Mas o que acontece é que o cardeal Wolsey, então, começa a reunir opiniões de teólogos na Inglaterra, como é que a gente pode justificar isso, como é que a gente vai fazer esse pedido ao Papa, né? E, nesse contexto, ele convida alguns professores de teologia da Universidade de Cambridge. Um desses professores era um padre chamado Thomas Cranmer, que é o senhor que vocês veem aqui na capa do livro, né? Esse foi o início do envolvimento aí do Cranmer nessa história. Ele, com outros sacerdotes, montam, então, essa comissão para estudar a questão do rei, apoiando o cardeal Wolsey, na tentativa de obter a declaração de nulidade do casamento de Henrique VIII. Acontece que, já nesse período, o Cranmer, de maneira oculta, e não só ele, alguns padres ingleses, já nutriam certa simpatia por alguns autores da Reforma, né? Alguns reformadores protestantes. Vamos lembrar, 1517, né? A Reforma Protestante, estamos em 1527. Então, até ali já existia uma certa influência, a coisa não era aberta, naturalmente. Então, já trazia o Cranmer algumas ideias assim. Mas, a princípio, guardemos essa informação, né? O que acontece é que eles fazem um pedido e Clemente VII não aceita, né? É negativo. Isso deixa o Henrique VIII muito frustrado e ele destitui o cardeal Wolsey. Certo? Isso 1527, 1528. Tem um aspecto meio, digamos, estranho que acontecia na Inglaterra naquele tempo, né? Era comum punição por pena de morte. Tá? Comum. E quando alguém desagradava o rei, não era incomum que essa pessoa fosse acusada de traição, né? E traição à coroa era
punida com pena de morte. Começaram um processo de traição para o cardeal Wolsey, mas ele acabou morrendo por causas naturais em 1530. Certo? Quem substituiu o cardeal Wolsey na chancelaria foi Thomas More, santo, né? São Thomas More. Isso é só um parênteses. Mas o que acontece? O cardeal Wolsey foi afastado. Cranmer, então, sugere que, em vez de ficar tentando algum tipo de decisão legal com o Papa, com Roma, não seria melhor se a gente partisse lá para a Europa, né, para o continente, como eles falam na Inglaterra, né, para o continente europeu, coletar opiniões de teólogos do continente a respeito da necessidade de um rei, né, seguir as orientações do Papa, o quanto um rei de uma nação teria autonomia para tomar certas decisões. Isso agrada muito Henrique VIII, e aí que o Cranmer aparece para ele como alguém, né, de valor. Ele é enviado para Roma, Cranmer com alguns outros padres, e lá eles coletam, né, entrevistam professores de universidades e publicam até uma coletânea com argumentos teológicos, históricos, patrísticos, em favor de uma autonomia do rei em relação ao Papa. Isso aí nós estamos em 1529, 1530. Então, esse processo continua. Ele continua casado, o Henrique VIII continua casado com a Catarina, mas os estudos dos teólogos continuam. Já em 1532, o Cranmer é nomeado embaixador da Inglaterra junto ao imperador Carlos V, que eu não mencionei, mas só para vocês verem como uma coisa é intrincada, Carlos V é sobrinho de Catarina de Aragão. Família, né? Quer dizer, a esposa que Henrique VIII estava repudiando era a tia do imperador do Sacro Império Romano Germânico, Carlos V. Então ele manda Cranmer para ser embaixador, né, para tentar, imagina, ele está repudiando a tia do imperador, né? Bom. Cranmer então começa a acompanhar o Carlos V nas suas viagens, mas isso durou muito pouco. Ele vai em janeiro de 1532 e em outubro, ele é padre ainda, o Cranmer, né? Em outubro falece um arcebispo de Canterbury, né, Cantuária, e Cranmer é apontado, então, para substituir esse arcebispo, em 1532. Uma promoção, né? Vai ser sagrado arcebispo. Ele tem que voltar para a Inglaterra. E aí, 1533 é um ano importante. O que acontece? Em janeiro, Cranmer é sagrado arcebispo. Ainda em janeiro, Henrique VIII se casa escondido com Ana Bolena. Ela já estava grávida. Ela acabou cedendo, né? Falou que não ia ceder, mas cedeu. Com Ana Bolena já grávida, ele se casa escondido. O Cranmer fica sabendo que ele casou 14 dias depois. Nem o Cranmer sabia. Ele se casa. E aí, o Cranmer tem que fazer alguma coisa, né? Então, o Cranmer institui... Na posição de arcebispo da Cantuária, ele é uma das posições de maior destaque, né? Lá na Inglaterra, né? É quase como se fosse um cardeal primaz, assim, né? É o arcebispo de maior destaque. E o Cranmer começa a ficar muito próximo de Henrique VIII para ajudá-lo ainda nesse procedimento, para resolver essa questão do rei. Então, ele institui um tribunal eclesiástico. Ele já tem aquele estudo dizendo que o rei da Inglaterra tem autonomia, e ele se justifica lá historicamente. E aí, nós estamos em 1533. Casamento em janeiro, escondido. Em maio, o Cranmer dá a sentença e declara inválido o casamento de Henrique com Catarina de Aragão. E ameaça Henrique de excomunhão se ele continuar com ela. Olha só. Não, você não pode ficar com ela. 18 anos de casado. Não, seu casamento é inválido. Na sequência, ele declara válido o casamento com Ana Bolena e coroa em junho Ana Bolena como rainha da Inglaterra. Vocês devem perguntar assim, o que aconteceu com Catarina, né? Catarina foi colocada para morar num local distante, numa casa
numa localidade distante, proibida de ver a filha, né? Ela nunca mais viu a filha, Maria, até a sua morte, que foi morte também por causas naturais. A Catarina faleceu alguns anos depois. Então, Cranmer coroa Ana como rainha, declara o casamento válido, justo e bom do Henrique VIII com Ana Bolena, e, na sequência, Clemente VII vai e excomunga todo mundo. O rei, Ana, todo mundo participou, né, desse processo. Em setembro nasce a princesa Elizabeth, filha, então, do Henrique VIII com Ana Bolena, que vai ser a Elizabeth I, um tempo depois, né? Essa que faleceu recentemente foi a Elizabeth II, né? A primeira, então, era filha do Henrique VIII com Ana Bolena. Bom, nasce a princesa Elizabeth, e no ano seguinte, 1534, então, ocorre definitivamente o cisma. O parlamento, junto ao rei, eles promulgam um ato de supremacia, esse é o nome, nomeando Henrique, então, como único chefe supremo na terra da Igreja da Inglaterra, chamada, então, Anglicana Ecclesia. Então, em 1534, que aparece, então, formalmente o nome Igreja Anglicana. Esse ato de supremacia exige que padres, bispos e altos funcionários da corte prestem um juramento de obediência ao rei como chefe da igreja, certo? De todos os bispos da Inglaterra, só um não prestou esse juramento, justamente de uma diocese mais pobrezinha, afastada, diocese de Rochester, o bispo John Fisher, né? São João Fisher, e que, por não prestar esse juramento, foi executado por traição, né? Porque se manteve fiel ao Papa, fiel a Roma. Entre os leigos, nós temos a figura de Sir Thomas More, que então já não era mais chanceler, porque já tinha abdicado dessa posição, porque não concordou com essa atuação de Henrique VIII, por sua vez também foi executado, né? Também São Thomas More, mártir, executado também por ali 1534, justamente ele e São João Fisher, por não se submeterem a esse ato de supremacia que formalizou o cisma da Igreja da Inglaterra em relação à Igreja Católica, certo? Bom, até esse ponto, pessoal, a fé, os artigos da fé católica estavam intocados, digamos assim. Claro, com exceção do ponto da fé que fala da supremacia do Papa, né? Mas o que tinha acontecido até então é mais propriamente descrito como um cisma e não como uma heresia. Então, se você tentasse colocar um pouco na posição do católico comum inglês, imagina lá, você é um católico comum do século XVI na Inglaterra. Você sabe que existe um Papa, mas você nunca viu, nem sabe como é que é a cara do Papa, né? Hoje a gente está mal acostumado, né? O Papa falou alguma coisa hoje de manhã, 30 minutos depois você sabe que saiu um Twitter do Papa. No século XVI, publicado uma decisão papal, chegava 4 meses depois a história. O Papa era uma figura distante, né, para o inglês. O rei estava ali do lado, né? Talvez você conhecesse, você é um camponês, por exemplo, você conhecia alguém que já tinha estado em Londres, já tinha visto o rei. Mas o Papa? Então, assim, sem justificar nenhum tipo de decisão, mas colocando no lugar do católico comum, poxa, será que o rei não tem razão? É o nosso rei, né? Defensor da fé. Então, assim, a grande maioria dos eclesiásticos e do povo aceitou que agora o chefe da igreja é o rei. Mas até então, a fé ainda era católica. Certo? Então, a gente não pode dizer que em 1534, com o ato de supremacia, você virou a chave e agora todo mundo ali é protestante. Não. Mas o que se tinha naquele momento?
Thomas Cranmer, arcebispo da Cantuária, na posição de maior destaque na igreja da Inglaterra, ainda uma igreja com ritos católicos e com artigos de fé católicos, mas numa posição chave para começar a implantar, aí sim, mudanças que fossem alterar a fé daquele povo. Bom, mas se a questão do rei estava resolvida, por que era preciso mudar a religião? Porque o Cranmer, enquanto ele estava lá como chanceler, como embaixador, né, ele conheceu alguns reformadores protestantes ali da Alemanha, né? Trocou conhecimento com eles, trocava correspondência com eles, e enquanto ele estava lá, um em particular, ele conheceu pessoalmente um reformador luterano chamado Andreas Osiander. E isso lá em 1532 ainda. Vejam, casou-se clandestinamente com uma sobrinha de Osiander. Sim, Thomas Cranmer padre ainda, né? Não tinha sido sagrado bispo, mas enquanto padre, casou-se clandestinamente com a sobrinha de um reformador protestante. Só para vocês terem uma ideia do nível de envolvimento e critérios né, de referência moral, né, que ele tinha. Então, quando ele volta para a Inglaterra e é sagrado bispo, ele já está com a mente cheia de ideias protestantes, né? Assim, quando ele é sagrado bispo, ele tem que fazer um juramento de submissão ao Papa. Ele teve que fazer, mas certamente da boca para fora. Ele já estava planejando ali tornar Henrique VIII o grande chefe da igreja na Inglaterra, e já estava cheio de ideias protestantes na cabeça. Quando eu falo que ele casou clandestinamente com Margaret, assim, Henrique VIII não ficou sabendo disso até morrer. Ele não casou com Margaret e foi morar com Margaret. Não, porque existiam leis severas na Inglaterra contra isso. Né? Então ele casa com ela, ele tem filho com ela, e ela fica escondida lá num canto, e ele visita de vez em quando, uma coisa bem assim, parecendo roteiro de algum filme aí, mas cheio de emoções. Então, veja, temos esse arcebispo casado com a esposa escondida, que ele não assume, que vai levar isso aí até o final da vida dele. Mas por que era preciso, então, mudar de religião? Então, assim, no nosso contexto histórico, nós chegamos até 1534. Então, vamos lembrar, né? O Brasil estava começando a ser colonizado aqui. Né? E nós já tínhamos o cisma. Para entender o que o Cranmer fez, estava com a faca e o queijo na mão, né? Na posição de arcebispo da Cantuária, com a confiança do rei. Olha, ele tinha resolvido a questão do rei, coisa que o Wolsey não foi capaz. Estava pronto para começar o processo de protestantização da Inglaterra. Mas para entender a tenacidade do Cranmer, né? E por que ele fez essas coisas, é que a gente precisa, então, do nosso segundo contexto. Esse foi o contexto histórico. Para tomar contato com esses nomes, com essas pessoas. Agora, a gente precisa ter um pouco aqui de contexto doutrinal. Né? Qual era a divergência doutrinal principal, digamos assim, né? Entre os reformadores protestantes e a doutrina católica? Um ponto principal estava na doutrina da justificação, né? O Michael Davis ele vai citar o cardeal Newman. O cardeal Newman, século XIX, início do século XX, era um padre anglicano que se converte, né? Se torna cardeal católico. O cardeal Newman uma vez falou que a encarnação do Verbo é a base da fé católica, é a base da nossa fé. Esse fato histórico da encarnação do Verbo. Deus se fez homem. Jesus é homem verdadeiro e Deus verdadeiro. Isso é a base. Se você remove a historicidade da encarnação e essa verdade, o cristianismo desaparece. Por quê? Foi por ser Deus e homem que Cristo foi capaz de redimir a humanidade, de justificar a humanidade, de pagar os nossos pecados na cruz.
representando a humanidade, ele era homem, e ao mesmo tempo oferecendo a Deus essa obra de valor infinito, porque ele era Deus. E assim conquistou para nós a salvação. E deixou na igreja a continuidade dessa obra de salvação. Quer dizer, a Igreja Católica, ela é o quê? É uma extensão, né? Um prolongamento da encarnação ao longo da história. É o corpo místico de Cristo. Prolonga. Né? Então, Nosso Senhor conta com esse seu corpo místico e por meio de que instrumentos que ele, então, vai santificando o povo? São os sacramentos, né? Só para fazer aqui um resumo, assim, uma visão bem geral sobre a importância da encarnação e de entender que a igreja prolonga Cristo na história e que os sacramentos são esses canais da graça. A graça que nos é dada pelos sacramentos, né, a graça santificante, ela realmente transforma o católico, né? Quer dizer, de inimigos de Deus, ela nos faz amigos. Né? Para o protestante, né, a chave, né, para a reforma protestante é justamente a doutrina da justificação somente pela fé. Vocês já devem ter ouvido falar, no sola fides, né? Isso é necessário apenas a fé. Para a Igreja Católica, né, a verdade católica, deixar o homem justificado diante de Deus não é apenas ele ter os seus pecados perdoados, mas realmente há uma santificação das nossas almas, né, por meio da graça. A gente nasce de novo, né? Toma parte da vida divina. A fé é necessária, mas Nosso Senhor quer que nós também confirmemos isso por notas, por obras, né? O que acontece na doutrina protestante? E aqui uma parte importante, né? Vou colocar aqui alguns princípios do protestantismo, mas o que acontece? Geralmente com aqueles sectários, aqueles que se dividem, né? Quando eles começam a subdividir, eles mesmos começam a disputar e mudar a sua própria doutrina, né? Então, o que a gente vai falar aqui é a visão original de Lutero, né? Não quer dizer que um protestante hoje entenda dessa maneira, não. Olha, já naquela época, você terem uma ideia, o calvinismo, né, ele se expandiu, não foi à custa dos católicos, foi à custa dos luteranos do norte da Alemanha ali. A primeira vez que o termo reformados foi utilizado não foi em relação ao católico, foi em relação a luteranos. Você tinha os luteranos e uma divisão falando, nós somos os reformados. Né? É a reforma da reforma da reforma da reforma. Né? Sempre se espalhando, né? Antes de 1570, alguns luteranos mais estritos já diziam assim, não, a Igreja Católica está mais próxima da verdade do que o calvinismo. Então, entre eles mesmo há muita divergência. Mas quando a gente olha para Lutero, que a gente pode considerar como a origem, né, de tudo isso, para Lutero, a queda, o pecado, tinha tornado a natureza humana essencialmente má e irremediavelmente má. O que era ser justificado para ele? É como se Deus olhasse para nós, pecadores, e falasse assim, bom, por causa do sacrifício que o meu filho fez na cruz, eu vou pegar os méritos do meu filho e vou cobrir vocês, a imagem é essa, né? Cobrir, vocês vão continuar sendo corrompidos. Só que quando Deus olha para a nossa corrupção, ele nos vê através dos méritos de Cristo. Observem como isso é diferente de você falar que pela ação da graça, a sua alma é santificada. Quando um luterano, né, raiz, digamos assim, Lutero, olha para um São Francisco de Assis, para uma alma de uma Santa Teresinha, eles veem uma massa de corrupção coberto pelos méritos de Cristo. Quer dizer, o pecado continua lá. É Deus que, como se, sabe, faz vista grossa. É como se fosse isso.
Então, isso é uma divergência importante aqui para nós, tá? Como é que o Lutero chega nisso? E aí nós temos o trabalho de alguns autores que vão analisar escritos de Lutero, né? E acabam entendendo que essa teologia de Lutero, essa coisa da justificação somente pela fé, basta ter confiança e que nós somos justificados, não há nenhum tipo de renovação interior do homem, eu continuo sendo pecador, não consigo me livrar do pecado, mas Deus não olha para o meu pecado por causa do sacrifício de Cristo. Que isso, em certa medida, é uma expressão da própria personalidade de Lutero. Tem alguns escritos de Lutero que mostram isso. Por exemplo, ele dizia assim, Lutero, num dos escritos dele, ainda como um monge agostiniano, né, que ele era padre, né? Raramente tenho tempo para concluir o ofício diário ou para rezar a missa. A oração é um martírio, cansativa, incômoda. Né? E aí ele reclama, né, acha que a dificuldade em relação à oração porque ele sofre tentações da carne, do diabo, do mundo. E ele chega à conclusão, então, que o homem, tendo se tornado uma árvore corrupta, não pode nem desejar e nem fazer nada que não seja mal. Veja que pessimismo, né? É falso, dizia Lutero, é falso dizer que a vontade do homem é livre e que ele pode decidir que caminho tomar. Nossas vontades não são livres, mas são acorrentadas. E aí vem aquela frase famosa, talvez alguns já tenham ouvido, né, que ele falava: "Sê um pecador e peca fortemente, mas crê ainda mais fortemente e alegra-te em Cristo, que é o vencedor do pecado." Que loucura. Quer dizer, você é pecador? Então, peca forte. Não tem jeito. Você não vai conseguir. Então vai, assume que você é pecador, mas creia ainda mais fortemente que pelo sacrifício que Cristo fez, se você acreditar que Ele te perdoa, Ele vai perdoar. E aí você vai conseguir a justificação. Ora, se para conseguir a justificação, e aí vem uma chave importante, se para conseguir a justificação basta que eu creia que Cristo me justifica, eu estabeleço aqui um relacionamento pessoal e direto com Deus. Eu não preciso me esforçar para fazer boas obras, porque eu não consigo, ele está dizendo. Para que me preocupar com oração? Me esforçar para não pecar mais? Não, o ser humano é pecador mesmo. Mas, por favor, creia que Cristo te perdoa e você será salvo. Se é isso que basta, para que ter a mediação dos sacramentos? Para que ter a mediação de uma igreja? Por que, então? Se confessar, né? Por que a Eucaristia? Por que todos os meios necessários para levar uma vida melhor? Se basta ter essa confiança cega de que o sacrifício de Cristo nos perdoou. Então, veja, ao mesmo tempo, e os comentadores vão dizer, né, ao mesmo tempo que é uma teologia altamente pessimista, né? Ninguém presta, todo mundo pecador. Por outro lado, aparece um otimismo fácil. Como é que eu resolvo isso? Só ter confiança de que a morte de Cristo na cruz pagou os seus pecados. Só isso. E aí, como é que ele justifica isso biblicamente? Por uma interpretação pessoal muito peculiar que ele faz da carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 28. São Paulo está debatendo com os judeus que querem impor aos cristãos que sigam a lei mosaica. E São Paulo fala assim: porque julgamos que o homem é justificado pela fé, sem as observâncias da lei. Lutero pega isso aí e na Bíblia que ele traduz assim: porque julgamos que o homem é justificado somente pela fé. Esse somente é de Lutero, ele não aparece, nem no texto grego original da carta, não aparece. E aí tem um escrito do Lutero, que é uma resposta que ele dá quando alguém faz uma objeção a ele ter inserido esse somente nas palavras de São Paulo, né?
O homem é justificado somente pela fé. Observem a resposta do Lutero. Primeiro, ele chama os católicos de papistas, tá? Quando você falar papista, é aquele que segue o Papa. Diz Lutero, se um papista te incomoda sobre a palavra somente, está falando para um outro protestante, né? Se um papista te incomoda sobre a palavra somente, diz a ele simplesmente que o doutor Martinho Lutero quis assim. E diz, papista e burro são uma única e mesma coisa. Aí ele usa um termo, uma passagem do poeta Juvenal, né? Assim quero, assim ordeno, minha vontade prevalece sobre a razão. Porque não somos pupilos ou discípulos dos papistas, mas pelo contrário, somos seus mestres e juízes. Devemos pisotear e martelar suas cabeças de burro, termos fortes. E assim como Paulo desafiou os tolos que se fingiam de santos em seus dias, assim também desafiarei esses burros dos meus dias. Olha a rubris, o ímpeto, a arrogância desse homem, né? Se alguém te reclamar contra sua mente, diz que o doutor Martinho Lutero quis assim. Né? Bom, é nesse estilo que ele, por exemplo, tenta simplesmente eliminar a epístola de São Tiago, né, do Evangelho. Porque como que a gente vai conciliar isso com a epístola de São Tiago, que diz que a fé sem obras é morta? Então, ele simplesmente chama essa é uma epístola de palha. É diferente das outras epístolas. Então, ele tenta suprimir e tenta até tirar da Bíblia a epístola de São Tiago. Só para vocês terem ideia dessa arrogância e de como era importante para ele dizer que, para se justificar, nós não dependíamos da igreja. Basta que você tenha um relacionamento direto, um contato direto com Deus. Isso é o suficiente. Observem, o que é a virtude da fé? Você pega lá o catecismo, né? A virtude da fé é o quê? É uma adesão do intelecto a verdades que você não consegue provar, né? Quer dizer, essas verdades são reveladas por Deus, revelação divina, né? Então, quando um católico fala de fé, da virtude da fé, está falando disso, né? Nós aderimos a uma revelação feita por Deus, a verdade que nós não teríamos acesso se não tivessem sido reveladas por Deus. Então, a gente precisa da fé para isso. Porque pela nossa própria condição, a gente não consegue entender essas verdades. Para Lutero, a fé é uma convicção pessoal de que os méritos de Cristo foram aplicados a ele. Se você tem essa convicção, você tem a fé. Veja a diferença. A gente está falando aqui de dois conceitos diferentes embaixo de um mesmo nome, fé. Mas são coisas diferentes. Não é isso? É completamente diferente. Uma coisa é uma adesão do seu intelecto. Eu creio nessas verdades porque foram reveladas por Deus. Isso é fé. Veja, o ato de fé não supõe nem que você conheça em detalhe todas essas verdades. Vocês lembram um ato de fé? Geralmente os atos de fé como são? Eu creio nas verdades propostas pela igreja, reveladas por Deus. Certo? Uma criança de 6 anos de idade pode fazer um ato de fé, mas ela não conhece todos os artigos de fé. Ela não precisa conhecer todos os artigos de fé. Por quê? Porque ela submete o intelecto dela a uma verdade, né, da autoridade de quem revelou aquilo ali. Certo? Outra coisa é você chamar de fé uma confiança de que você vai ser salvo pelos méritos de Cristo. Veja, é quase trocar a virtude da fé pela virtude da esperança, né? E é isso que Lutero acaba fazendo. Então, isso aqui é importante, né? Essa diferença de conceitos utilizando a mesma palavra. A esse respeito, tem um trecho aqui de um outro livro, que eu também recomendo muito, do Dr. Júlio Fleischmann. A crise é de fé e é grave. Tem aqui na página 164, um trecho bastante interessante. Eu nunca tinha visto alguém abordar dessa maneira
essa questão da diferença entre o que é a fé para o católico e a fé para um protestante. Ele conta aqui, conversando com outra pessoa, essa pessoa fala assim, poxa, a gente não pode dizer que os protestantes não têm fé, não é? Por exemplo, se um protestante se apresenta e diz, eu creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, creio no Espírito Santo, creio que Jesus morreu na cruz para nos salvar, creio que Jesus ressuscitou, como é que eu posso dizer que ele não tem fé? E aí o Júlio Fleischmann, ele vai refletir depois sobre isso e vai chegar à conclusão que realmente, mesmo assim, a gente não pode dizer que eles tenham fé. Olha só que interessante. E tem a ver com esse uso equivocado das palavras. Diz o Dr. Júlio Fleischmann, quando nós, católicos, mencionamos esses nomes, Jesus, Deus Pai, Espírito Santo, Santíssima Trindade, nós estamos com esses nomes designando realidades, coisas que nos excedem infinitamente. Sabe dizer o que é a Santíssima Trindade? O que é realmente Deus Pai? Não. Nós não sabemos por nós mesmos e com conceitos nossos quem são, o que são essas realidades. Os conteúdos desses nomes para os fiéis católicos são o quê? São mistérios sobre os quais a Igreja tem o depósito revelado. Assim, Jesus, Deus Pai, Espírito Santo, Santíssima Trindade, são realidades profundas e misteriosas que correspondem aos nomes que usamos, vinculando ao que ensina a Santa Igreja. O que quer dizer isso? Quando nós católicos falamos da Santíssima Trindade, Deus Pai, do Espírito Santo, qual o significado que nós damos a isso? O significado que a Igreja dá. Ainda que você não consiga você mesmo expressar com todas as letras esse significado. Como eu falei, uma criança de 5 anos vai falar, eu creio na Santíssima Trindade, porque ela coloca, ela consente, o intelecto dessa criança, consente com aquilo que a Igreja tem guardado, porque Deus deu para a Igreja o depósito das verdades reveladas. Isso é importante. Certo? Então, é aos conceitos misteriosos contidos na revelação, do qual a Igreja é depositária, que nós nos referimos quando exprimimos a nossa fé. E os protestantes? Ora, os protestantes, em primeiro lugar, eles negam a Igreja, né? Que é também ela objeto de fé. Faz parte do credo, né? Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Se eles negam um só ponto do credo, como sabemos, negam todos os demais. Por quê? Ele explica porque negam a razão formal da fé. O que é isso? Eles negam aquilo que nos faz crer. Olha, o que nos faz crer? Em todo o depósito revelado. É a autoridade divina, que revelou tudo aquilo. Se a autoridade divina me revela tudo aquilo, eu falo assim, não, nisso aqui eu não creio, não. O que eu estou questionando aqui? A própria autoridade divina. Então, o que acontece? Os protestantes não podem referir esses nomes que eles continuaram usando ao depósito do qual a Igreja tem a guarda. Então, esses nomes que eles pensam que guardam são nomes vazios. Isso é sério, né? São nomes vazios de conteúdo real. São nomes fantasmas de entidades mortas. E por isso mesmo, como acontece com os cadáveres que lentamente se decompõem, aquilo que os protestantes julgam ter conservado como religião vai se decompor ao longo do tempo, em centenas de seitas, puras variações sentimentais. Como a gente vinha falando, mesmo entre eles, cada seita, os entendimentos sobre o que significam esses termos variam. Porque cortou o vínculo com o conteúdo desses nomes no depósito sagrado que pertence à Igreja Católica. Certo? Então, foi isso que o Lutero fez. Né? E já fez pela própria definição de fé, que deixa de ser essa adesão do intelecto e passa a ser essa confiança na salvação. Bom, isso é sério e isso vai permear todos os reformadores protestantes, certo? Vai permear. Tem
um historiador, que o Michael Davis vai citar, que faz um resumo muito excelente da essência, né, do luteranismo. Né? Lutero diz que devemos desistir de tentar escapar do pecado. O que nós temos que fazer? Abandonar-nos em Deus, parar de preocupar-nos conosco, considerar-nos incuráveis e lançar-nos na divina misericórdia. Deus não pode mudar o coração do homem, mas pode fechar os seus olhos e agir como se o coração tivesse mudado. Ele pode considerar o pecador justo e cobri-lo com os méritos de Cristo, como que com um manto, né? O pecado vai permanecer lá, não vai ser destruído, não, mas não será mais imputado. Então, dessa forma, não faz mais sentido se preocupar com obras, né? A graça, então, é o quê? É essa certeza de que temos, de que Deus olha para o homem pecador como se ele fosse justo, mas ele não é. Aí você abandona toda a mediação da igreja e aí a gente começa a entender o ódio, essa é a palavra, que os reformadores protestantes nutriam pelos sacramentos, particularmente pelo sacramento da Eucaristia, particularmente pela missa. Um ódio mesmo assim, intestino. E isso vai se refletir no que o Cranmer vai fazer na Inglaterra. E não só, né? Todos eles, vamos lembrar, todos eles eram padres, né? Eram sacerdotes. Eles vão começar a desenvolver ritos de comunhão para substituir a missa. Com duas características principais. Eles vão negar que a missa seja um sacrifício, certo? Não é um sacrifício. E vão negar a presença real de Jesus na hóstia, no pão e no vinho. São os dois grandes pontos que serão negados. Eles vão partir para cima para destruir a missa. E vão reconhecer que melhor do que atacar o Papa é atacar a missa. Se eles conseguirem destruir a missa, eles vão conseguir destruir a religião. Eu separei aqui e pensei um bocado se deveria ler isso aqui. Porque existem alguns textos dos próprios reformadores onde a gente consegue ver o ódio que eles sentiam pela missa. São palavras fortes. Eu de antemão já peço desculpa a vocês, mas eu acho que é necessário como contexto para a gente entender o que foi feito posteriormente na próxima aula na Inglaterra. Olha o que Lutero, um texto do próprio Lutero, fala sobre a missa. E, como eu falei de antemão, que os vossos ouvidos perdoem, mas nós estamos aqui estudando, né? Lutero, abre aspas. Declaro que todos os bordéis, todos os assassinos, bandidos, ladrões e adúlteros produziram menos abominações do que a missa do Papa. As missas são, abre aspas, o cume da idolatria e da impiedade, um mal introduzido pelo próprio Satanás. É, na realidade, sobre a missa, ainda é Lutero, como sobre uma rocha, que todo o sistema papal é construído, com seus mosteiros, suas dioceses, suas igrejas, seus altares, seus ministros, sua doutrina, isto é, com todas as suas entranhas. Tudo isso não pode ser destruído até que a sacrílega e abominável missa seja destruída. Veja, esse é um ódio para com a missa. De um sacerdote, hein? Aí nós temos Calvino. Acho que eu não vou ler Calvino, não. Deixei para Cranmer. Vamos para Cranmer. Cranmer vai falar assim: mas que bem haverá em suprimir contas do rosário. Eles começaram a proibir, a gente vai ver, né, devoções populares também. Mas fala assim: que bem haverá em suprimir contas do rosário, suprimir indulgências, peregrinações e outros tais costumes católicos, enquanto as duas principais raízes permanecerem intocadas. Que raízes serão essas?
Raízes que, enquanto durarem, multiplicarão novamente todos os antigos impedimentos à colheita do Senhor e à corrupção do seu rebanho. O resto, essas coisas que ele citou, né? Indulgências, peregrinações, são apenas ramos de folhas. Cortar isso é só fazer uma poda na árvore, enquanto o corpo é deixado de pé e as raízes no solo. E qual é então esse corpo, ou melhor, sua raiz? A doutrina papal da transubstanciação, da presença real, né? E do sacrifício e oblação de Cristo feitos pelo sacerdote para a salvação dos vivos e dos mortos. Essas são as duas coisas que Kramer fala assim, tem que cortar isso assim, não adianta ficar só aparando a árvore, não. Tem que cortar essa ideia da presença real e a ideia de que a missa seja um sacrifício. Nós temos ainda aqui, está só mais um, que é um reformador chamado Bullinger. Ele diz assim, poxa, o homem precisa cegar a si mesmo com esses termos, missa cantada, missa rezada, os termos. Né? Na missa cantada estão as mesmas abominações da missa rezada. Em ambas, a instituição e a ordem de Cristo são pervertidas. Em ambas, ele é cultuado no pão. Em ambas, são servidos ídolos. Em ambas, especialmente no culto dos santos, é pedida a ajuda de criaturas. Em ambas está presente o cânon. O cânon é a parte central da missa, né? Ele chama o cânon vicioso, que é a maior parte da missa. Não há nada nela de sua memorável antiguidade, nada de sua simplicidade apostólica. E aí eles vão começar a falar o quê? Nós precisamos pegar, então, esses ritos e voltar a uma simplicidade do tempo dos apóstolos. Então, precisamos tirar do rito da missa todas as adições que foram feitas nesses 1.200 anos, 1.500 anos que ele estava, e voltar para aquela originalidade, para aquela simplicidade. Esse vai ser o estratagema que eles vão utilizar, a justificativa que eles vão dar para os fiéis para alterar o rito da Santa Missa. Voltar a uma originalidade apostólica que teria sido perdida ao longo do tempo pela Igreja. Sim, essa segunda parte, um pouco mais cansativa, eu reconheço, mas a importância para que nós saibamos o que povoava a mente daqueles reformadores, né? Para que nós possamos entender em próximos encontros as decisões que foram tomadas e por que eles começaram a agir, vocês vão ver, perseguindo até, assim, proibindo procissão, proibindo usar ramos no domingo de Ramos, proibindo usar velas na procissão das velas, coisas. Por quê? Por que pegar no pé dessas coisas? Tudo para ir mudando aos poucos a mentalidade do povo católico. Então, na nossa próxima aula, nós vamos entrar exatamente o que ele começou a fazer para conseguir esse seu nefasto propósito. Bom, então, muito obrigado.